Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Lucinho e eu estou tão feliz de estar aqui com vocês. Você já teve alguma dúvida, alguma questão, algum dilema dentro de você, que você dizia, eu queria que alguém me esclarecesse isso? Bem, eu estou aqui com essa proposta. Eu não tenho todas as respostas, eu tenho muitas dúvidas, mas eu trouxe comigo hoje uma companheira fantástica, a minha Bíblia. E esse livro, fechado, é como qualquer outro livro, mas aberto, é a boca de Deus falando comigo e com você. Eu queria que você agora convidasse alguém, chamasse alguma pessoa para poder ouvir, ver, aprender o que Deus tem para falar conosco, porque já está no ar o programa Loucos por Respostas. Como é bom estarmos juntos aqui. Eu estou falando sério, se eu fosse você, ligava para alguém, porque parece que as pessoas têm as dúvidas nos momentos mais difíceis. E aí o programa está no ar agora ainda dá tempo de você dizer, venha, participe, se ligue, liga aí na Rede Super, ou então pelo site, e participe porque o programa é muito legal e quem responde é a palavra de Deus. Eu já quero ir direto para a primeira pergunta de hoje com o Johnny. Johnny, qual que é a pergunta que você tem para a gente hoje, querido? Meu nome é Johnny, eu sou membro da Missão Evangélica Praia da Costa, Espírito Santo. Eu gostaria de saber se eu deveria ou não fazer tatuagem. Johnny, essa pergunta é muito legal, obrigado por ter mandado sua pergunta para cá. É a pergunta que eu mais respondi na minha vida. Por quê? Porque jovem é muito amarrado em tatuagem. Jovem se liga nisso, adolescente apaixonado com tatuagem. E eu quero ler aquele que talvez seja o único verso da Bíblia que fala assim diretamente sobre o assunto. Está aqui em Levíticos capítulo 19, verso 28. Diz assim, não faça cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. A tatuagem é uma coisa muito legal que muita gente tem feito. Como o texto mesmo já mostra, é algo muito antigo, mas tem muita dúvida sobre esse assunto realmente. Desde que eu comecei a trabalhar com jovens, há muitos anos atrás, todos os dias que eu abro a minha caixa de mensagens, sempre tem essa pergunta lá. E eu queria então falar algumas coisas para vocês. Primeira coisa que eu queria dizer, a pessoa quando ela vai se tatuar, ela tem a opção de ler esse texto de Levítico e dizer, puxa, Deus proibiu. Mas eu conheço pessoas que leem o mesmo texto e dizem assim, esse texto é só uma precaução. Naquela época muitas pessoas se cortavam e não tinha remédios, então os cortes eram alguma coisa assim muito séria para a saúde. Então Deus, quando diz não faça tatuagens, Ele estava evitando que o povo morresse. Mas eu quero te dizer uma coisa, as pessoas que se tatuam, muitas delas, elas leem esse texto e dizem exatamente isso. Isso é para o passado, essa instrução de Deus ficou lá para trás. Mas hoje tem muita gente também dentro do reino de Deus e fora, que não se tatua. Eu queria colocar alguns prós e alguns contras, aí eu vou dar a minha opinião. Primeira coisa que eu falo para você, não se tatue, mesmo sendo liberado, se os seus pais ou seus líderes espirituais não concordarem. Segundo, pense qual é o objetivo da tatuagem, qual é a motivação? É só um modismo? É alguma coisa que você está fazendo porque um amigo fez? O que vai aparecer escrito na tatuagem? Eu tenho um amigo, Rodolfo Abrantes, ele foi o vocalista da banda Raimundos durante muitos anos. E o Rodolfo é todo tatuado. E um dia ele entregou a vida a Cristo e ele então foi se olhar no espelho e falou assim, onde é que eu vou fazer uma outra tatuagem? E de repente o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo falou com ele assim, Rodolfo, para que você vai se tatuar? Eu não te pedi para fazer isso, eu não quero que você faça isso. E o Rodolfo então falou comigo mais um motivo, ele disse assim, uma coisa que a gente tem que olhar é se vai trazer glória para Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Uma outra coisa que a gente tem que pensar sobre a tatuagem é a questão do zelo. Eu vou dar minha opinião agora. Eu sou uma pessoa que eu não sou a favor nem da tatuagem, nem do piercing. Ah, Lucinho, não faz isso, você não é louco por Jesus, você não fala que a gente tem que ser louco da cabeça? Pois é, se você precisa de uma tatuagem para mostrar que você é de Cristo, talvez você ainda não entregou a sua vida para Ele. Eu entendo que se Jesus me quisesse com o nome dele escrito no braço, ou uma cruz, ou alguma imagem cristã, Ele teria me feito nascer dessa forma. Se eu não tenho nada tatuado em mim, eu creio que é assim que é para eu viver. Eu prefiro chegar no céu e ouvir Jesus dizer assim para mim,
Ô Luci, você não se tatuou porque podia se tatuar tranquilamente. Por que você não se tatuou? Eu prefiro ouvir isso de Jesus do que chegar no céu e ele dizer assim para mim, Luci, eu pus na minha palavra, em Levítico 19, 28, que eu não queria que ninguém se tatuasse e você se tatuou. Ou seja, a regra que rege a minha decisão nessa questão é exatamente o zelo. Eu prefiro errar pelo excesso de zelo do que pela falta dele. Eu prefiro amanhã olhar e falar assim, eu não fiz uma coisa, mas pelo menos eu não estou correndo risco. Aí você diz, pastor, mas eu já me tatuei, e aí? Bem, muda nada. Eu sou uma pessoa que, se for pensar, tem tanta coisa nessa vida que a gente tem que mudar em nós. As mudanças do corpo são as menores, não é? Certa vez uma pessoa me perguntou, Lucim, você batiza alguém que fuma? Falei, batizo? Pois a gente batiza fofoqueiro. Por que não batiza quem fuma? Então você que é tatuado, ai pastor, eu estou em pecado, eu estou endemoniado. É o que a sua consciência te disser. Sabe o que o Rodolfo fez? O Rodolfo ficou incomodado com uma tatuagem que ele tinha de um demônio engolindo uma mulher. Ele mandou o tatuador tatuar por cima e acabou com tudo aquilo. Você tem que pensar também na questão profissional. Será que na empresa onde você vai vão aceitar você tatuado? Você tem que pensar também no futuro. Você amanhã está tatuado aqui com uma âncora. Aí amanhã você vai ficando mais velho, a âncora vai descendo. Como é que é isso? Você tem que pensar em tudo. É uma tatuagem de rena, é uma tatuagem permanente. Eu sei uma coisa, Apocalipse capítulo 3, verso 12, diz que Jesus é um tatuador. Você acredita nisso? Apocalipse 3,12 diz assim, eu escreverei neles o meu nome. Sendo nessa terra, eu não sei, mas na próxima eu te dou certeza que eu e você vamos ser tatuados. Quero dizer uma última frase sobre isso. Os jovens hoje muitas vezes têm que colocar algum sinal externo de que tem Cristo, alguma marca, exatamente para compensar a falta da marca da promessa. Nós não precisamos, mas você que tem sua tatuagem, já fez, agora é bola para frente, mas essa é a instrução da Bíblia. Bem, eu quero te convidar a mandar seu vídeo para cá, manda para mim, o que você tem que fazer? Se filme, se grave, uma pergunta rápida, simples, e aí você envia para loucos@redesuper.com.br, envia para a gente, e agora nós estamos com uma pergunta chamada a pergunta mais louca. Sabe o que é a pergunta mais louca? É uma pergunta no final do programa, que geralmente as pessoas querem muito fazer, mas não têm coragem. E hoje, no programa de hoje, a gente já começa com a pergunta mais louca, daqui a pouquinho. Bem,